sorte, como o pé do coelho, essas coisas. Os filhos dos hebreus, na primeira leitura, mostra isso. Perdiam a batalha. Trouxeram a arca da aliança, não por fé, mas por amuleto, pensando: se os filisteus virem a arca de Deus, hão de temer a sua presença. Eles temeram a presença do Senhor, mas no coração do povo hebreu estava ali uma arma: não um Deus que salva, não um Deus que cura, não um Deus que revigora. E nós, quais as coisas que temos de Deus, que é sinal de Deus para nós? Tudo aquilo que Deus nos mostra como sinal deve ser referência para a nossa vida. Tantos e tantos mártires derramaram o seu sangue pelo anúncio do Evangelho de Cristo. Este é o sinal. A Virgem Maria é o grande sinal. A Igreja Católica é o sinal do mundo deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, que no início os seus filhos derramavam o seu sangue e eram queimados pela fúria de Nero, como se fossem tochas. E na verdade Jesus havia dito: vocês são a luz do mundo. E era assim que os primeiros cristãos católicos iluminavam a cidade de Roma, sendo crucificados, sendo pendurados em estacas, e Nero mandava tocar fogo para iluminar a cidade. Foi assim que eles viveram, foi assim que a igreja celebrava nas catacumbas, foi assim que derramaram o seu sangue, sangue de mártir. Por isso que tudo na liturgia católica tem um sinal, tem uma referência de Deus vivo, até nas vestes do Papa, até o seu sapato vermelho, que indica o sangue dos mártires derramados no início. Esse ano nós não podemos ver tanta cor vermelha na igreja, como o padre Arnaldo falou. São Sebastião, martirizado, empresta as suas cores vermelhas do seu martírio para a cor da Igreja Católica, o amarelo e o branco. Podemos ver também o dourado, que nos mostra o jubileu da festa de São Sebastião aqui em Lucas. Tudo é sinal para nós acreditarmos, sinal que nos revigora. Há 150 anos atrás tivemos esse sinal. Maria Teresa de Santana. Os filhos de Raimundo Nonato de Santana, se puderem ficar de pé, fiquem aí. Os filhos de Raimundo Nonato de Santana. Esses são tataranetos de Maria Teresa de Santana. Eles correm o sangue daquela mulher que há 150 anos atrás fez a promessa que nos livrou da grande peste, cólera, que era chamada logo no início de 1855 de judeu errante. Por que judeu errante? Porque onde passava, matava, onde passava, destruía. Podem sentar. Onde passava, destruía. Entrava aqui no Ceará pelo lado do Pajeú, que ficava no Pernambuco, próximo a Jardim e a cidade de Crato. E conseguiu entrar em 1855, como também em 1862, e vinha alastrando esse tempo todo de 1855 a 1862,
pelo fato da notícia que ela vinha chegando, as cidades se apavoravam, porque era grande o clamor, era grande o clamor. E então Maria Teresa de Santana, movida pela fé, faz a promessa que se esta terra fosse livrada de tal mal, ela festejaria, ela celebraria o seu novenário de 10 a 20 de janeiro. E é o que estamos fazendo aqui. É por esse sinal de fé que nós estamos aqui. Não como amuleto. Não devemos tê-lo como amuleto, mas como sinal de vida do próprio Cristo, como exemplo do próprio Cristo. A vida de cada santo representa isso. Um exemplo para cada um de nós, para que sigamos, para que nós, ao vermos a sua história, nós possamos ver o próprio Jesus Cristo. Nós, cristãos católicos, devemos ter em nós a essência de Jesus Cristo. O nosso cheiro deve exalar a presença de Jesus Cristo, porque fomos batizados na Igreja Católica. Não é uma simbologia. Somos marcados para Cristo. Somos marcados para Ele na igreja dos nossos pais. Perguntaram ao profeta: que fé devemos seguir? E ele diz: segui a fé dos vossos pais. E é o que nós fazemos. É o que o povo de Cunhas, os devotos de São Sebastião faz há 150 anos. Como também todas as outras comunidades que têm seus padroeiros. São Sebastião, que era amoroso devoto da Virgem Maria. E todo o católico é devoto da Virgem Maria. E a chamamos de mãe. E é honra e é graça para nós chamarmos a mesma mãe de Cristo de nossa mãe. Nós não podemos chegar à irmandade de Cristo sem passarmos pela maternidade de Maria, porque Cristo também passou. Ele se humanizou em Maria para que nós pudéssemos provar da sua santidade, da sua divindade. E naquele dia, no alto da cruz, Cristo nos entrega a sua mãe. Como também entrega o seu bem mais precioso, Maria a João, representando cada um de nós. E todas as coisas foram cumpridas para todos aqueles que souberam amar a Cristo, que souberam amar a Deus e a sua palavra, e acreditou. Nós devemos acreditar. Não devemos olhar para Cristo apenas como os filhos de Israel imaginavam um Messias que iria lutar com a espada, como Simão Zelote, como Barrabás, que significa filho do Pai, era o profeta também, e Jesus Cristo. Então estava ali o Filho do Deus Altíssimo e o Filho do Pai pelo seu próprio nome. E a humanidade, na pessoa daqueles judeus, escolhe Barrabás. E nós, o que escolhemos? Jesus Cristo estava na barca com seus discípulos. E então veio uma grande ventania e a barca começou a balançar. Jesus Cristo continuava calmo. E os discípulos tiveram medo e acordaram o Senhor: Senhor, salva-nos, ou então morreremos. E Jesus diz: homens de fé pequena. E levantando a mão, o mar se acalentou, o vento se tornou uma brisa. Mas eles não pularam da barca. Vocês não encontram em nenhuma escritura ou em toda a escritura sagrada que mostre que os discípulos pularam da barca porque iriam morrer. Não, eles permaneceram na barca. Assim deve acontecer com todo católico. As tribulações vêm, elas sempre estão às nossas portas, nos provando. Mas a Igreja Católica é a grande
pensa assim. Ao aceitarmos a vida de Cristo em nós, ao aceitarmos o seu perfume em nós, o mal sempre vai procurar, mas nunca vai vencer. Pode ter certeza. Essa é a grande graça de sermos católicos, que não fomos nós que nos batizamos com esse nome, mas foram os gregos que nos apelidaram assim, porque católicos significa universais, que já estão no mundo inteiro, e que nós devemos espalhar a nossa fé, e que nós devemos vencer todos os males que afrontam a igreja, e tenhamos como exemplo a São Sebastião, padroeiro desse distrito de Cucas. Cucas de São Sebastião. Ela se confunde com o seu próprio padroeiro. Pena que a maioria dos seus filhos que vivem aqui, eu sei que é triste dizer, mas a